Olá, e seja bem-vindo aos maiores estados do Brasil e o Distrito Federal, de acordo com o censo do IBGE 2022. 27º lugar, Roraima, conta com uma população de 634.805 habitantes, teve um crescimento de 41% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Boa Vista e Rorainópolis. 26º lugar, Amapá, conta com uma população de 774.268 habitantes, teve um crescimento de 15,64% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Macapá e Santana. 25º lugar, Acre, conta com uma população de 829.780 habitantes, teve um crescimento de 13,12% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Rio Branco e Cruzeiro do Sul. 24º lugar, Tocantins, conta com uma população de 1.584.306 habitantes, teve um crescimento de 14,52% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Palmas e Araguaína. 23º lugar, Rondônia, conta com uma população de 1.616.379 habitantes, teve um crescimento de 3,45% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Porto Velho e Ji-Paraná. 22º lugar, Sergipe, conta com uma população de 2.211.868 habitantes, teve um crescimento de 6,96% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. 21º lugar, Mato Grosso do Sul, conta com uma população de 2.833.742 habitantes, teve um crescimento de 15,71% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Campo Grande e Dourados. 20º lugar, Distrito Federal, conta com uma população de 2.923.369 habitantes, teve um crescimento de 13,74% em relação a 2010. 19º lugar, Alagoas, conta com uma população de 3.125.254 habitantes, teve um crescimento de 0,15% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Maceió e Arapiraca. 18º lugar, Piauí, conta com uma população de 3.270.174 habitantes, teve um crescimento de 4,87% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Teresina e Parnaíba. 17º lugar, Rio Grande do Norte, conta com uma população de 3.303.953 habitantes, teve um crescimento de 4,29% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Natal e Mossoró. 16º lugar, Mato Grosso, conta com uma população de 3.784.239 habitantes, teve um crescimento de 24,68% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Cuiabá e Várzea Grande. 15º lugar, Amazonas, conta com uma população de 3.952.262 habitantes, teve um crescimento de 13,44% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Manaus e Itacoatiara. 14º lugar, Espírito Santo, conta com uma população de 3.975.100 habitantes, teve um crescimento de 13,09% em relação a 2010. A sua capital Vitória não é a mais populosa. As cidades mais populosas são Serra e Vila Velha. 13º lugar, Paraíba, conta com uma população de 4.030.961 habitantes, teve um crescimento de 7,02% em relação a 2010. As cidades mais populosas são João Pessoa
e Campina Grande. 12º lugar, Maranhão, conta com uma população de 6.800.605 habitantes, teve um crescimento de 3,43% em relação a 2010. As cidades mais populosas são São Luís e Imperatriz. 11º lugar, Goiás, conta com uma população de 6.950.976 habitantes, teve um crescimento de 15,78% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Goiânia e Aparecida de Goiânia. 10º lugar, Santa Catarina, conta com uma população de 7.762.154 habitantes, teve um crescimento de 24,23% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Joinville e Florianópolis. 9º lugar, Pará, conta com uma população de 8.442.962 habitantes, teve um crescimento de 11,37% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Belém e Ananindeua. 8º lugar, Ceará, conta com uma população de 8.936.431 habitantes, teve um crescimento de 5,73% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Fortaleza e Caucaia. 7º lugar, Pernambuco, conta com uma população de 9.051.113 habitantes, teve um crescimento de 2,90% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Recife e Jaboatão dos Guararapes. 6º lugar, Rio Grande do Sul, conta com uma população de 11.088.065 habitantes, teve um crescimento de 3,69% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Porto Alegre e Caxias do Sul. 5º lugar, Paraná, conta com uma população de 11.835.379 habitantes, teve um crescimento de 13,32% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Curitiba e Londrina. 4º lugar, Bahia, conta com uma população de 14.659.023 habitantes, teve um crescimento de 4,58% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Salvador e Feira de Santana. 3º lugar, Rio de Janeiro, conta com uma população de 16.615.526 habitantes, teve um crescimento de 3,91% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Rio de Janeiro e São Gonçalo. 2º lugar, Minas Gerais, conta com uma população de 20.732.660 habitantes, teve um crescimento de 5,79% em relação a 2010. As cidades mais populosas são Belo Horizonte e Uberlândia. E em primeiro lugar, São Paulo, conta com uma população de 46.024.937 habitantes, teve um crescimento de 11,54% em relação a 2010. As cidades mais populosas são São Paulo e Guarulhos. Se gostou do vídeo, curta e comente, e não se esqueça de se inscrever no canal Matigel.